Excelentíssima Senhora Maria do Rosário Nunes, Ministra-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Excelentíssimo Senhor Rafael Eldata, Embaixador de Israel do Brasil, Excelentíssimo Senador Flecha Ribeiro, autor desta homenagem, Excelentíssimo Senador Aloysio Nunes Ferreira, Excelentíssimo Senhor Miguel Krixner, presidente do Museu do Holocausto de Curitiba e patrocinador da exposição Tão Somente Crianças, senhores parlamentares e demais autoridades. Sinto-me honrado por ter sido escolhido entre os sobreviventes do Holocausto para, neste dia terrivelmente simbólico, trazer a esta casa, onde nascem as leis que definirão os rumos da sociedade brasileira, o testemunho vivencial, pessoal, real, em nível mais de memória do registro histórico impessoal do que podem vir a ser as consequências da intolerância, da categorização de seres humanos quando se associam ao poder totalitário. A honra que sinto não decorre de uma percepção de reconhecimento de mérito, onde mérito não existe, a não ser o da sobrevivência, mas da responsabilidade de ainda poder ser como testemunha pessoal de uma tragédia histórica que muitos já querem negar, uma voz de protesto e de advertência ante o recrudescer do racismo, do antissemitismo e de tantas formas de rejeição da convivência entre as diferenças. E faço isso na casa dos legisladores de um país democrático que me recebeu como se filho dele fosse e como hoje realmente sou. Cidadão de um Estado onde a discriminação é ilegal, onde a pluralidade é uma realidade, nas ruas, nas leis, onde todos e cada um tem seu espaço, seja qual for sua etnia, sua religião, sua identificação cultural, sua preferência sexual, o clube pelo qual torce. Por isso, meu testemunho não expressa somente uma memória e uma advertência, mas também a minha gratidão de poder ser cidadão brasileiro. E eu vivi e sobrevivi ao Holocausto. Da numerosa família Stivelman, sou o único sobrevivente. Ao revelar alguns episódios trágicos que sofri durante o Holocausto, estou cumprindo um dever sagrado diante daqueles que pereceram como vítimas do nazismo e todos aqueles que, inspirados em sua fé em Deus, enfrentaram a tirania nazista. Com este meu relato, não gostaria de provocar lágrimas, lamentos, ao contrário. O meu depoimento deve servir como uma expressão de advertência e repulsa contra as atrocidades e preconceitos que ainda estão acontecendo no mundo em que vivemos. Não estive em campos de extermínio, não conheci as câmaras de gás, não vi a fumaça subir dos fornos crematórios, mas vi meus parentes, meus vizinhos, meus amigos e também desconhecidos serem deliberadamente eliminados pelo cansaço de marchas forçadas, por fuzilamentos pela doença, pela desnutrição. Vi casas sendo incendiadas com famílias inteiras dentro. Convivi com muitos demônios nesta minha saga. A crueldade e a bestialidade dos nazistas, a minha profunda decepção com o sentimento puro de amizade, a capacidade que os seres humanos têm de humilhar e maltratar aqueles a quem subjugam, foram alguns dos meus demônios. Em contrapartida, a doçura, a bondade e desprendimento da minha mãe cristã Maria Tavchenko, que me adotou com 13 anos de idade e que se arriscou muito por mim e graças a quem sobrevivi. A marcha da morte, criação dos nazistas para a solução final, extermínio de todos os judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, teve início em junho de 1941. O propósito era eliminar todos os judeus da Bessarabia. No dia 6 de julho de 1941, o exército nazista ocupou a nossa cidade de Securen, onde viviam cerca de 22 mil habitantes, dos quais 9 mil eram judeus e sobreviveram apenas 461.
Com a anuência e o apoio dos nazistas, foi provocado um pogrom que durou 7 dias e que resultou em muitos estupros, saques, depredações, humilhações e 97 mortes. No dia 16 de julho de 1941, sob ameaça de fuzilamento, todos os judeus da minha cidade foram reunidos numa praça em frente ao cemitério judaico. Após algumas horas de espera, num dia de muito calor, os velhos doentes, os incapacitados de locomoção, foram separados para serem transportados em carroças. Algumas centenas deles foram despejados numa velha mina de carvão, desativada, e lá encontraram a morte e a sepultura quando a mina foi explodida pelos nazistas. O cansaço nos exauria, as doenças e os piolhos nos consumiam. As pessoas que não resistiam tombavam e recebiam o tiro de misericórdia dos assassinos. E os que sobreviviam se alimentavam com a esperança de que a próxima aldeia seria o nosso destino final. Deste método lento e bestial de morte resultou o aniquilamento de quase 90% dos judeus da Bessarabia, hoje Ucrânia. Um episódio que me marcou para toda a minha vida foi a despedida de meu pai em meados de setembro de 1941. Em 14 de setembro de 1941, os nazistas deram a seguinte ordem: todos os homens entre 15 e 60 anos deveriam apresentar-se rapidamente dentro de no máximo meia hora na floresta de Caçaús, onde estávamos descansando, para fazer um trabalho de limpeza nas estradas. Não deveriam levar qualquer bagagem e à noite, após o trabalho, voltariam cada um com 1 quilo de pão. Antes de sair, meu pai se despediu da minha mãe e depois de mim, com lágrimas nos olhos, olhando fixamente para mim, colocou a mão direita sobre a minha cabeça e me disse: meu querido filho, toma conta de sua mãe. Eu tinha 13 anos. Ao sobreviver, você terá a obrigação de contar ao mundo as atrocidades cometidas pelos nazistas. Neste mesmo dia, todos os homens foram fuzilados, inclusive meu pai. Esta imagem nunca saiu da minha mente e se repete dia e noite. Este pedido do meu pai eu acatei como uma ordem, e este é o motivo pelo qual, nos dias de hoje, nenhuma distância é grande o suficiente para que eu deixe de cumprir com a minha obrigação. Os homens não pedem para nascer, nascem pela vontade de Deus. Por que discriminá-los pelas suas diferenças religiosas, de raça, cor e outras? Esta decisão de não permitir que se esqueça o Holocausto não se alimenta apenas da dor de termos sido vítimas, ou do respeito à reverência à memória dos milhões que foram brutalmente assassinados, ou muito menos, como muitos querem nos impingir, de uma intenção furtiva de cobrar simpatias e direitos em troca do que sofremos. Porque o sofrimento em si não outorga direitos e não redime o homem. O seu sentido maior é o que ele ensina ao homem e o que ele desperta no homem em benefício de todos os homens. O nazismo, como fruto de uma ideologia, de uma visão de mundo, de um plano, não esgota os componentes que provocaram o Holocausto. Ele paira como um perigo solto no ar, aguardando um terreno fértil para lançar de novo suas raízes e renascer em ódio, preconceito e destruição. Isto é verdadeiro para aqueles que negam o Holocausto e para os que se incomodam com a nossa teimosia em lembrá-lo sempre. Se tantos foram
Tantas foram as vítimas martirizadas, tantas foram sacrificadas. Tenhamos esperança de que tal genocídio sirva como redenção de toda a humanidade de qualquer nova tentativa de cultivar a maldita intolerância. Assim, é preciso lembrar sempre, incomodar, provocar sempre, não com gemidos de pobres vítimas, em busca de remorsos e compensações, mas com o dedo acusatório da denúncia e da advertência. Por isso, não nos calamos. Se renovamos o nosso sofrimento ao recordar, estamos pensando em um futuro melhor para todos. Este é o sentido do nosso apelo, que por tudo e apesar de tudo, repetiremos sem desanimar. Não se repitam tantas violências, tanta crueldade, tantos crimes. Nunca, jamais. Ao terminar este depoimento, confesso sentir uma certa paz e ter a sensação de um dever cumprido. Se infligir sofrimento aos que me ouviram, peço desculpas. Obrigado.